amigo, doutor Anis Kfouri. Que prazer estar aqui mais uma vez com você. Seja bem-vindo. Satisfação é minha, né? Uma alegria. Com certeza. Começo de ano, revendo. E até aqui uma brincadeira, mandando um abraço pro Leão. Hoje no Cidadania Consciente a gente vai falar de tributos, de imposto. E o Leão não tá pra gente falar de imposto, justamente o Leão. É verdade, mas, que ele parte, manja muito desse assunto. Eu quero mandar um grande abraço pro Leão, que ele se recupere com muita saúde e que logo esteja aqui com a gente também, viu? Amém. Um grande abraço para você, meu amigo. Com certeza. E hoje nós vamos falar de tributos do começo do ano, né? Pois é, IPTU, IPVA, que tem muita gente que já começou a pagar. Ontem eu estava tentando pagar, não consegui, porque eu não achei, me perdi um pouquinho no assunto, mas hoje eu vou continuar. É porque para Ferrari, quando você vai pagar o seu, é mais caro, é mais complicado. É mais complicado. O meu carro simples ainda que é eu ia mais pagar à fácil. vista. É. Nem ia parcelar e ficou complicado os negócios de desconto, até parece, né? Agora, como é que, então, dentro dessa questão, como é que é feito o cálculo do IPVA? Do IPVA. Aí vem a grande questão, né? Tem que pagar o IPVA. Como que é calculado o imposto? Ele usa, para a gente entender, a base de cálculo, que é o valor do veículo, e sobre este valor do veículo há uma alíquota, há um percentual. E como que chega ao valor do veículo? É uma pesquisa de mercado, então cada estado é um tributo estadual, então o governo do seu estado ele publica uma tabela com o valor do veículo. Então o valor do veículo é sobre quanto vai incidir. E aí incide uma alíquota, um percentual sobre este valor do seu veículo. Duas coisas interessantes, olha que curioso, Camila, a gente paga 4% no carro particular, o carro que eu tenho, que você tem, paga 4% no estado de São Paulo. Alguns estados pagam 2%, cobram 2%. No estado de São Paulo, 4%. Então faça uma conta. A gente paga o IPVA pelo menos 20 anos. Estou pegando aqui o exemplo da lei de São Paulo. Então, no estado de São Paulo, nós temos o IPVA por 20 anos. Você paga 4% por ano. Então, quando você compra um carro, ao longo desses 20 anos, você dá outro carro para o governo. Você dá 80% do valor do carro, 4%, 10 anos 40%, 20 anos 80%. Dá quase outro carro para você ter um carro. Então, veja, quanto a gente paga de imposto e não percebe, né? É verdade. Então, o imposto ele sempre vai incidir. E a alíquota do que a gente paga, por exemplo, eu tenho uma van, né? A gente tem aqui, por exemplo, moto. Eu tenho moto. A moto no estado de São Paulo é 2%. O carro paga 4%. Teve uma alteração agora na legislação para o carro flex. Porque antigamente havia na lei de São Paulo, e aí, lembrando, né? Você tem que olhar sempre a lei do estado, sempre para cada estado varia. Muda. A gente tem 27 estados, sim. Então nós temos 27, imagina a loucura tributária que é. Então, de IPVA nós temos 27 estados, 27 leis diferentes. E de IPTU, só para você em casa ter uma noção, a gente tem mais de 5.500 municípios, mais de 5.500 cidades no Brasil. Então, portanto, tem mais de 5.500 leis só de IPTU. Imagina a loucura que é de legislação. É por isso que a gente se confunde tanto, né? Não tem, com certeza. Não tem como, né? E aí, então, no caso do IPVA, no São Paulo, se for caminhão, 1,5%. Se for carro para locação, 1%. E o carro flex, antes tinha uma redução. Em vez de pagar 4%, se você tivesse um carro com biocombustível, flex, pagava 3%. E agora não tem mais. Então, 4%. Paga 4% também. Paga 4%, independente do combustível. Sempre sobe, né? Mas mesmo que você empurrar o carro e acabar a gasolina, paga 4%. Não importa a locomoção. Acabou a gasolina, empurrou, 4%. 4%. E outra coisa, eu falo com os meus alunos, né? Se o carro ficar parado na garagem o ano inteiro, você não rodar com ele, paga IPVA? 4%. 4%. Então é bom rodar com o carro. Pelo menos você está usando um pouquinho, né? Exatamente. 4% dividido por vários quilômetros, tá certo. Você pagou menos. Agora, em alguns estados aumentou, né, o valor. Por que isso aconteceu do IPVA? Aumentou e aí alguns estados fizeram uma legislação, isso é muito bacana, porque é um momento de conscientização. A população teve uma perda do poder aquisitivo, não só no Brasil, no mundo, por conta da pandemia. Por que aumentou o imposto em alguns estados? Alguns estados fizeram a revisão do valor do veículo. E com esta revisão do valor do veículo, o veículo passou a valer mais. E por que ele passou a valer mais? Para a gente entender uma lógica. Porque como houve a pandemia, a produção de chip no mundo, parece nada a ver, né? A produção de chip caiu. Houve muita, não é que caiu, houve muita demanda, todo mundo comprando tablet, celular, e não teve chip e parte tecnológica para todo mundo. Com isso, a indústria automobilística sofreu, porque os carros hoje têm um monte de componentes eletrônicos e faltaram componentes. E por isso o carro novo começou a ficar mais caro, mais escasso, não conseguiram entregar. E com isso, o preço do seminovo, do usado, aumentou, porque a demanda aumentou. E o que os estados fizeram? Aproveitaram esse aumento, em vez de manter para fins de cobrança
tributária o valor do ano anterior, resolveram majorar. E aí o aumento foi muito grande. Até porque, por exemplo, no caso de São Paulo, a lei pega o valor de setembro e não o valor de hoje, num momento em que o pico tivesse um pouco maior. Então isso fez com que, primeiro, aumentasse o valor do imposto, porque aumentou o valor do veículo. E, além disso, houveram alguns que reduziram a hipótese de isenção, aumentaram alíquotas, como, por exemplo, tiraram os 3% para carro flex. Então, tudo isso fez com que o governo, neste momento, acabasse aumentando a alíquota do IPVA. E, além disso, Camila, outra coisa, nós pagamos a taxa de licenciamento. E a taxa de licenciamento, vou pegar o meu exemplo. Eu paguei o ano passado 93, esse ano 144. Quase 50% de aumento. Nossa, parece coisa, pouco, mas é muito. Imagina no bolso do trabalhador, da dona de casa, quanto no momento isso não de representa, pandemia, que tem muitas pessoas aí, empresários, enfim, pessoas que perderam seus empregos, não seria nunca um bom momento para aumentar, mas nesse momento acho que é pior ainda, né? E você quer ver outro reflexo que é importante a gente pensar? É que nós tivemos, infelizmente, muitas pessoas que faleceram por conta da Covid. Sim. E eu tenho defendido muito uma questão, porque quando a pessoa falece, ela tem que pagar um imposto, que é o imposto causa-mortes. Quando falece, para o herdeiro receber, para a família receber, tem um imposto causa-mortes, que via de regra também é 4%, né? Ele pode variar até 8%, mas é 4%. Então eu sempre tenho defendido que os estados poderiam, até em homenagem às vítimas, em apoio às famílias, conceder a isenção desse ITCMD, desse imposto causa-morte, das pessoas que foram vitimadas pela Covid. Seria uma medida de justiça fiscal, de apoio às famílias, no momento de pandemia, que tiveram que se retrair em casa, diminuíram a sua renda, e não bastasse tudo isso, paga o imposto como se fosse um período normal. Então, já que houve essa situação de surto que aumentou, caberia um pouco de justiça fiscal, de senso de humanidade, para com os familiares dessas pessoas. Tá? Tá certo. Daqui a pouquinho eu vou querer saber também o que a gente precisa observar no carnê do IPTU para ver se realmente está tudo certinho, né, antes de pagar. Daqui a pouquinho eu volto para você responder essa questão, tá bom, doutor? Vou voltar aqui então com o doutor Anis. Eu deixei uma pergunta no ar, que é o que a gente precisa observar no carnê do IPTU para que esteja tudo certinho. Separei aqui algumas dicas, Camila, muito importantes. Primeira coisa, chegar ao carnê, você tem que lembrar que o IPTU são 2 impostos em um. Ele é um imposto predial e territorial. Então, é sobre a metragem do terreno e da construção. Dê uma olhada se o valor do imóvel, o valor venal, corresponde à realidade. Segundo aspecto, se o tamanho da área construída, confere. Se tiver algum erro, tiver a cobrança de alguma metragem a mais, você está pagando mais imposto que o devido e você tem o direito de pedir a revisão. Uma outra dica muito importante para você que nos assiste, tem muitas pessoas, por exemplo, quem é aposentado, tem um único imóvel, aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, e é muito comum isso na maioria das cidades do Brasil, eles têm direito à isenção de IPTU. Só que a prefeitura não sabe que quem mora naquele apartamento é uma pessoa aposentada, que só tem um imóvel e acaba mandando o carnê de IPTU. E essa pessoa também não sabe que tem o direito, acaba pagando e às vezes nem paga. Fica com dívida, vai para execução, passa um nervoso, sendo que ela nem precisaria pagar, porque ela tem a isenção. Então, atenção você, se você é aposentado, tem uma renda, tem apenas um imóvel, vai buscar lá dentro do próprio site da prefeitura, você tem direito à isenção. Você tem que ir à prefeitura, fazer essa comprovação e a partir daí você não precisa pagar o IPTU. Muita gente não sabe, a prefeitura desconhece e acaba havendo uma cobrança indevida. Além disso, mais uma dica, existe numa lei no estado de São Paulo, e deve existir em outros estados também, procure no seu estado, mas se o carro, se o veículo for roubado, o IPVA que você pagou, você tem direito à restituição parcial. Então, feito o boletim de ocorrência, se você pagou IPVA de um ano, roubaram na metade do ano, você tem direito à devolução de metade do IPVA. São muitas leis esparsas que as pessoas não conhecem e acabam tendo um direito que na prática não é aplicado. E essa é a função nossa aqui no Revista da Manhã, de levar você, no Cidadania Consciente, direitos que você desconhece e principalmente direitos desse cidadão. Exatamente. Então, essas são algumas dicas úteis. É por isso que esse quadro existe e ele é tão importante e ajuda tantas pessoas. E eu quero agradecer. Adorei estar aqui com você mais uma vez. Um feliz 2022 para você, muita saúde, você também. tá? E você encontra o doutor Anis Kfouri, que é professor de Direito e jornalista também, lá no Instagram, que é @Anis_Kfouri. @Anis, underline, Anis com S, com S, boa. underline. Anis com S, ANIS, underline, KFOURI. Outro com esse nome não tem. Tem. Só tem o outro Kfouri. Você viu o Renato, doutor Renato Kfouri? Hoje é dia dos Kfouris aqui, só o sobrenome, né? 2 Kfouris aqui hoje no programa. Renato. Muito obrigada. Obrigada, doutor. Obrigado a você. Um Até beijo para todo mundo. Ótimo ano. Ótimo ano para nós, se Deus quiser.